Oi, pessoal! Que bom estar de volta. Espero que vocês estejam bem, a família de vocês estejam bem. Pois é, hoje já é quinta-feira. Nossa, a semana voou como sempre, né? Hoje é quinta-feira, dia 7 de maio, 7/5. E eu vou convidar vocês para fechar os olhinhos para nós podermos falar com Jesus agora, tá bom? Querido Jesus, te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos concedido, pela vida, pela saúde, pela nossa casa, pelo alimento e pela nossa família. Que o Senhor continue nos concedendo isso e nos ajudando a sempre ser grato a Ti por tudo que o Senhor tem nos dado. Dê-nos uma tarde muito legal e muito proveitosa. Em nome de Jesus, amém. Pois é, crianças, vamos repetir o nosso versinho da semana? Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas as supera. Provérbios 31, 28 e 29. Então agora vocês fiquem sentadinhos, esperando com muita atenção a história da nossa personagem mamãe de hoje, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto. Após a morte de José, o Egito estava cheio de israelitas. Então, um novo faraó começou a governar e ele teve medo que os israelitas tomassem o seu trono. Então, esse faraó ordenou que todos os meninos israelitas que nascessem fossem mortos, fossem jogados no rio. Uma mulher chamada Joquebede, ela teve um bebezinho e esse bebezinho era um menino, mas ela não aceitou que o filho dela fosse morto. Ela orou a Deus e pediu que Deus a ajudasse. Então, ela construiu um cesto e colocou o bebezinho e pediu que Deus cuidasse dele enquanto ele estivesse lá no rio. No dia seguinte, a princesa, foi tomar banho no rio. E sabe quem estava lá chorando no cestinho? Ah, Moisés. E aí, ela resolveu adotar Moisés. E a pessoa que ela escolheu para cuidar do bebê foi exatamente Joquebede, a mãe de Moisés. Como Moisés foi morar com a sua família, ele aprendeu o amor de Jesus e toda a verdade sobre o seu povo. Então, ele cresceu e foi morar lá no palácio com a princesa. Mas, um dia, Moisés ficou muito triste com como o seu povo era tratado e acabou brigando e matando um egípcio. E Moisés precisou fugir. Ele fugiu para um lugar muito, muito longe. Em Midian, Moisés se casou e ele começou a cuidar de ovelhas juntamente com a sua nova família. Então, um dia, enquanto ele estava cuidando das ovelhas lá no Monte Horebe, ele ouviu uma voz. Era a voz de Deus em uma fogueira. E Deus estava chamando para que Moisés libertasse o povo dele, porque o povo dele estava sofrendo muito. Moisés relutou um pouco, porque ele tinha muita vergonha. Tudo o que ele tinha aprendido no Egito, ele desaprendeu nesse tempo lá em Midian. Ele ficou com vergonha de poder enfrentar e falar com Faraó. Mas Deus o encorajou e disse que ele não precisava ficar com medo. Moisés foi no palácio falar com o rei, com Faraó. Ele não quis nem ouvir a possibilidade do povo hebreu sair para adorar a Deus. Como Faraó estava com o coração mau, muito endurecido, Deus teve que fazer algumas coisas. Ele começou a mandar algo estranho, as pragas. E a primeira delas foi que a água do Egito ficou toda transformada em sangue. Ninguém podia beber água. E aí o rei ainda não quis deixar o povo hebreu sair. Depois, Deus mandou uma praga de rãs. Ficaram cheios de sapos e rãs por todo o Egito. Faraó ainda continuava com seu coração duro, então Deus mandou mais novas pragas. Ele mandou piolho e depois encheu a terra do Egito de moscas, muitas moscas. Depois também Deus fez uma coisa muito ruim. Todos os animais começaram a morrer, porque ele cobriu todo o povo do Egito com feridas e os animais também.
Mesmo assim, o faraó continuava com seu coração duro e não deixava o povo de Israel partir. Mesmo com tudo isso acontecendo no Egito, Deus protegia o povo de Israel e nada acontecia com o seu povo. E o rei continuava com o coração duro. Então Deus fez chover chuvas, mas não era chuva de água, era chuva de pedra, de gelo, gelo muito, muito grande. Depois, Deus mandou sobre o Egito uma praga que ficou tudo escuro e ninguém conseguia ver nada, nada, nada. A 10ª e última praga foi a mais terrível. Deus mandou que o seu povo, o povo de Israel, matasse um cordeiro e pintasse a beirada da porta da casa deles. Toda casa que tivesse a porta pintada com o sangue do cordeiro, o filho mais velho não iria morrer. Mas o rei não acreditava nessas coisas e não pintou. Então, o seu filho mais velho foi morto. E só assim o rei ficou com seu coração despedaçado e deixou o povo de Deus sair. Deus usou Joquebede e ele cuidou do filho de Joquebede e usou Moisés para que fosse o libertador do seu povo. Ah, vocês gostaram da nossa história? Ah, essa história foi de uma mulher muito corajosa, né? Essa mulher, ela foi muito esperta e ela foi muito temente a Deus também. Imagine o que é uma mamãe colocar um bebezinho lá no rio cheio de jacaré, crocodilos e outros bichos ferozes. Ai, eu não teria coragem de colocar os meus filhos lá no rio, não. Mas Joquebede era a única chance, era a única oportunidade que ela tinha de poder salvar o bebê Moisés. Então ela confiou a vida do bebê dela, do filho dela, a Deus. E Deus cuidou de Moisés a cada minuto da vida dele. Que nós possamos ser determinado e destemido como Joquebede, tá bom? Vamos ao geral da nossa aula de hoje? Pois é, no primeiro e no segundo horário das nossas aulas, nós vamos ter aula de escuta, fala e pensamento. Vocês vão formar com alfabeto móvel os nomes das mamães, que são a Fernanda, a Eliliane, a Michele, a Júnia, a Rose, a Eletícia, a Moema e a Karine. É, a mamãe, todas as mamães do Jardim 2. Vocês, mamães, o papai ou o adulto que estiver acompanhando a nossa criança hoje, vocês vão pegar uma folha e vão estar escrevendo o nome dessas mamães, igual eu coloquei aqui no canto do nosso vídeo, tá bom? E aí, elas vão formar com o alfabeto móvel. Depois que formar todos esses nomes com o alfabeto móvel, vocês vão fazer uma atividade em folha. Vocês vão observar os nomes das mamães, dessas mamães que nós fizemos com o alfabeto móvel, vão colorir as vogais e vão circular as consoantes. Vamos relembrar quais são as vogais? A, E, I, O, U. Pois é, as vogais são 5. As outras letras que não é vogal, então é a consoante, tá bom? Então, vocês vão colorir as vogais e vocês vão circular as consoantes, tá bom? E vão resolver algumas histórias matemáticas que eu coloquei abaixo da folha, tá bom? Essas histórias matemáticas muito legais, tá? No terceiro horário, vocês terão aulas de traços, sons, cores e formas. Essa é uma atividade que eu fiz uma vez e gostei muito. Tenho certeza que vocês vão gostar. Vocês vão pegar um papel, a folha, e vai dobrar ao meio certinho. Aí, vai abrir a folha e de um lado você pode fazer qualquer desenho. Tipo, tentar desenhar, você vai desenhar só metade de um sorvete, tá? Aí você vai pegar uma cola colorida ou uma tinta e vai pintar aquela metade do sorvete ou de qualquer outro desenho que você goste. Você vai pintar. Depois que você pintar aquele lado, sabe o que você vai fazer? Você vai fechar o papel. Virou meio que uma meleca, mas vai ser uma meleca de artes. Aí
Aí você vai abrir e será que formou um sorvete do outro lado? Ah, mas aí eu quero ver o resultado dessa arte de vocês lá no Eclass. Combinado? Tenho certeza que vai ser muito legal. No quarto horário e no quinto horário, vocês terão aula de inglês e aula de educação física. Eu espero vocês aqui amanhã para a gente poder aprender sobre a nossa última mamãe, tá bom? Até amanhã e fiquem com Jesus.